Olá, pessoal do Me Salva. Então, dando continuidade ao nosso curso de ética, antes de a gente adentrar especificamente no que dizem as leis que vão ser cobradas no nosso exame da OAB, queria ver então um pouquinho com vocês quais são as leis que vão ser cobradas e as razões pelas quais elas são extremamente necessárias. Na verdade, vamos dar uma olhadinha então na justificativa das leis, certo? Bom, então, na verdade, existem 3 leis que são as chamadas, as leis tem que saber, para a gente ir super bem nesse exame. A primeira delas é o Código de Ética da OAB, depois o Estatuto da Advocacia e o Regulamento Geral. O Código de Ética, é importante lembrar que ele foi promulgado novamente em 2015, então ele tem modificações foram realizadas e quando a gente for pegar o nosso código, procurar lá na internet ou comprar algum exemplar físico, tem que se ligar que é o de 2015, porque ainda existem umas versões antigas. E como bastante coisa mudou, então, claro, vamos sempre ter como base o código atualizado, certo? Aí o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906 de 94, e o Regulamento Geral, que na verdade é o Regulamento Geral do próprio Estatuto. Ele é uma lei à parte, mas ele, digamos assim, regulamenta o Estatuto. Mas então, dessas 3 ainda, eu queria dizer que tanto o Código de Ética quanto o Estatuto da Advocacia correspondem, vamos dizer assim, a, sei lá, 95% das questões da OAB. O Regulamento Geral, então, ele é utilizado em apenas uma pequena porcentagem, porque, na verdade, boa parte do que o regulamento prevê já está, de alguma forma, também no Estatuto ou no Código de Ética. Então, sempre que for importante alguma coisa que estiver no regulamento, eu vou falar para vocês, mas, então, o que a gente tem que ter sempre em mãos é o Código de Ética e o Estatuto. Bom, então, eu queria fazer um combinado com vocês, a partir de agora, que é, sempre que a gente começar as nossas aulas, ter essas 2 leis em mãos. É claro que a gente não quer aqui que vocês decorem necessariamente as leis, né? Tranquilo, se não souber todos exatos os artigos que existem nessas 2 leis, mas é importante ter as leis, porque lá vai estar escrito exatamente o que eu vou estar falando aqui na aula e pode ajudar, então, na memorização, certo? A prova vai acabar ficando muito mais fácil se a gente conseguir compreender um pouco o que diz para além de apenas decorar, né? Isso que é isso que o pessoal aqui do Me Salva quer passar para vocês. Combinado, então? Bom, então a primeira, antes de continuar, então, vamos dar uma olhadinha sobre essas justificativas dessas leis, já que elas são tão importantes, né? O Código de Ética e Disciplina, então, de 2015, como eu falei para vocês, ele teve essa mudança. E lá no início, no preâmbulo, que a gente chama da lei, existe um pouco, digamos assim, umas justificativas que, na verdade, lendo elas, a gente consegue entender um pouco o espírito da lei. É isso que eu vou querer passar para vocês hoje. E aí, no Código de Ética de 2015, como o código mudou, então a primeira justificativa é justamente o porquê dessa mudança, né? E eu acho interessante a gente dar uma olhadinha, porque também pode nos ajudar em algumas questões, depois eu vou mostrar para vocês. A primeira questão, então, que a OAB nos colocou é que das justificativas da existência da própria OAB é uma necessidade de atuar com zelo com os profissionais nela inscritos, ou seja, com os advogados, não é mesmo? Bom, além disso, a gente vai ter uma necessidade de deixar bem claro a indispensabilidade do advogado. O advogado, ele é uma profissão, a advocacia é uma profissão indispensável para a democracia e para a justiça de uma forma geral. E a justificativa mais clara da mudança da lei, então, ela se dá pelas mudanças sociais, da dinâmica social, nesses últimos tempos, porque, enfim, o código já estava um pouco antigo e um pouco ultrapassado em algumas coisas, né? Então, tendo em vista que mudanças na dinâmica social acabam exigindo, então, essa inovação na regulamentação, especialmente, então, na atuação dos advogados em defesa dos direitos do cidadão. E, por fim, eu acho que é o que talvez a gente consiga compreender melhor, uma clara necessidade de modernização
da regulamentação da profissão. Uma atualização, vamos dizer assim, das práticas advocatícias, justamente também para estar em consonância com essa nova dinâmica das transformações sociais, das novas exigências, para que, enfim, a gente consiga efetivamente ter uma defesa dos direitos dos constituintes e de todos que, né, enfim, fazem parte desse Estado democrático de direito que a gente tanto fala. Certo? Bom, além disso, o próprio código, então, existe uma justificativa não só para a mudança dele, mas para a existência do código de ética. E a gente pode, de alguma forma, dizer que a existência dele se dá para que existam, para os advogados, os imperativos de conduta. Ou seja, nada mais do que regras daquilo que pode ser realizado na conduta da advocacia, né? Aquilo que a gente pode, então, chamar como os princípios básicos que cada um deve seguir, então, nessa profissão. Alguns, então, são mais importantes, estão lá nesse preâmbulo, e eu queria, então, trazer para vocês. Primeiro, então, vamos dizer que lutar pelo primado da justiça, né? Talvez essa seja a principal função do advogado. Além disso, garantir que a Constituição Federal de 88, né, tenha garantido os fins sociais dela. Então, que esse seja o objetivo da defesa da Constituição. Além disso, proceder com lealdade e boa-fé, tanto nas relações profissionais, como em qualquer ato ocorrido durante o exercício da profissão, né? Então, em relação aos clientes, mas em outros âmbitos também, com os próprios juízes, servidores, enfim. Um que é bastante interessante, empenhar-se, quer dizer, o Código de Ética, ele realmente determina que os advogados tenham que se empenhar nas suas causas. E aqui, independente de os clientes serem pessoas humildes ou poderosas, vamos dizer assim, né, com mais uma renda econômica maior. Mais alguns, então. Além disso, o advogado, ele deve agir com independência. Quer dizer, o senso profissional deve ser aquilo que ele entende como sendo certo, sem se sujeitar a ganhos externos. Atuar também com dignidade, que honram, engrandecem a classe, na verdade, imaginar que que o advogado está atuando num conjunto de outros advogados e que deve sempre prezar pelo ato digno. Aprimorar-se, então, além de empenhar-se nas causas, ele deve tentar sempre estar aprimorado na sua, seja em relação aos atributos intelectuais, ou seja, sempre, né, está em constante aprimoramento, como também na questão da própria probidade pessoal, ou seja, na confiança e na honestidade. Por fim, então, lembrar sempre também da finalidade social da advocacia e a importância, então, que é essa profissão na garantia da democracia e que isso é, de certa forma, maior do que os próprios ganhos materiais oriundos, né? A advocacia ela não se basta apenas como fim de ganho de renda, vamos dizer assim. Bom, a gente pode dizer, então, que a soma de todas essas qualidades que eu falei, então, são aqueles imperativos de conduta que a OAB entende como sendo aquilo que é ético dentro da profissão de advogado. Então, são sempre com esses postulados em mente que a gente deve, então, pensar as nossas questões da OAB. Vamos pensar num exemplo? Imaginando então, o nosso querido João, que é um advogado, mas além de advogado, ele também é fazendeiro, que não existe nenhuma proibição, não tem problema até então. Só que aí ele nessa fazenda, ele acaba sendo denunciado pela existência de trabalho escravo. Recebe essa notificação do Estado, então, dizendo que esses trabalhadores estão análogos à situação de escravidão e com base, então, nesses princípios éticos simples que a gente viu até agora, quais são as possibilidades do João? Será que ele pode ignorar essa notificação e simplesmente, enfim, continuar agindo da forma como ele estava? Porque, na verdade, são atividades separadas e, enfim, ele está atuando como fazendeiro e não como advogado. Ou ele deve suspender os atos que, por alguma razão, então, vão contra a dignidade da pessoa humana? Ele ainda pode, será que atuar como, já que ele mesmo é advogado, né, como advogado da causa e se defender a si próprio nessa situação considerada irregular? Ou, por fim,
Ele poderia, então, defender a sua atuação como fazendeiro, já que obedeceria, então, a, enfim, regras peculiares e costumeiras. O que vocês acham? Com base, então, naquilo que a gente viu até agora, por ser dever ético do advogado lutar pelo cumprimento da Constituição e do primado da justiça, não há nada que ele possa fazer a não ser suspender os atos dos quais ele estava sendo responsável, que é a utilização de trabalho escravo na sua fazenda. Porque, na verdade, então, mesmo que ele não exerça a profissão de advocacia, né, nesse contexto, ele não pode se privar disso, porque ele é um advogado, então deve respeitar essas condutas éticas. Ou seja, então, suspender os atos que vão contra a dignidade da pessoa humana e deixar de prestar concurso a esses atos. Essa foi a linguagem que a prova usou, deixar de prestar concurso, mas então, nesse contexto, acho que a gente consegue responder só dando uma olhadinha nos imperativos éticos que estão lá na nossa justificativa do Código de Ética. Mas então, o que mais, além disso, né? Tá, a gente já deu uma olhada, então, nos valores éticos gerais. O que cai além dessas questões mais amplas? É só isso, é barbada, então não tenho que mais estudar? Bom, se a gente, nessa aula de hoje, deu uma olhadinha no que era o espírito da lei, na nossa próximo encontro, vamos, então, tentar um pouco ver o espírito da prova da OAB, né? Quer dizer, o que a OAB, então, quer que a gente saiba quando ela nos diz que a nossa prova é de ética, quer dizer, quais são os conteúdos, efetivamente, que vão cair nesse exame para a gente conseguir ir super bem, certo? Então, a gente vai dar uma olhadinha a isso na nossa próxima aula. Valeu, pessoal, até a próxima!